conversar agora sobre essa aproximação, essa operação que o governo Jair Bolsonaro vem fazendo nas últimas semanas e que agora, esta semana, se tornou evidente, passou a ter até efeitos no governo, como nós dissemos aqui na abertura, com um dos observadores mais perspicazes e experimentados da política brasileira, é o senador Renan Calheiros. Boa tarde, senador. O senhor nos ouve bem? Boa noite, um prazer muito grande conversar com vocês, sobretudo sobre essa dramática situação que o nosso país vivencia. Senador, eu queria entender um pouquinho como é que o senhor está vendo essa operação do presidente Jair Bolsonaro de se aproximar dos partidos de centro, o chamado Centrão. O MDB, partido do senhor, está se mantendo um pouco mais afastado, mas também tem feito conversas com o presidente Jair Bolsonaro. Seria aí a rendição da chamada nova política que o presidente apregou quando se elegeu? O meu diagnóstico é o mesmo diagnóstico, é que o presidente Bolsonaro faz um governo errático, tem cometido vários erros e essa procura desesperada no momento em que a circunstância se agrava por uma aliança no Congresso Nacional pela revitalização dos canais da política, eu acho que é uma coisa tardia. Porque qualquer aliança, necessariamente, ela precisa acontecer em torno de propósitos, de objetivos, e não meramente de cargos. Isso acaba sendo uma consequência em todo o país. Mas eu acho que se o Bolsonaro continuar a cometer erros, não há centrão que consiga livrar o pescoço dele, porque a situação tem se complicado, a pandemia tem se revelado muito grave, parece crescer em proporção geométrica e nós precisamos fazer alguma coisa. E o presidente da República não pode, de forma nenhuma, significar um entrave a qualquer solução. O senhor não entende este dia como significativo nessa conversa do presidente com o Congresso e também com os governadores? O senhor percebeu uma importância nesse dia ou irrelevante essa conversa que aconteceu hoje? Não, eu acho que hoje foi um grande dia, porque o que se espera de um presidente da República é que ele tenha gestos no sentido de construir uma convergência pelo que ele significa. Claro, o Bolsonaro teve 57 milhões de votos, não é? Se elegeu para ser presidente da República, mas ele imagina que foi indicado para o Olimpo e isso não pode continuar a acontecer. É preciso ter prudência, é preciso ter muita racionalidade, mas é preciso manter as instituições na delimitação da democracia. E é isso que os outros poderes estão tentando fazer, sobretudo o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que esse... Ficou meio claro para mim, na sua primeira resposta, se eu entendi corretamente, que o senhor acha que esse movimento ele é um movimento pendular, né? Uma aproximação com a política, depois um rechaço à política. A minha pergunta é, o senhor acha que esse esgarçamento, qual é o limite dessa atitude? Há aí um esgarçamento que pode depois tornar difícil a recostura desse tecido institucional? Falo especificamente do Congresso com o governo, depois a gente pode falar de judiciário também. Eu acho que o presidente da República precisa ter gestos, como disse, precisa encadear fatos políticos que restaurem a sua condição. Ele se elegeu para governar o Brasil e não para representar um nicho de poder. Ele tem sido muito hábil na criação de fatos diários para colocar fatos que não são tão importantes no lugar de fatos importantes que dizem respeito realmente ao destino do nosso país. Esse é um truque que ele tem conseguido fazer praticamente todos os dias. Mas isso faz com que ele apenas ganhe tempo, paute a política, a imprensa, a cultura, mas isso efetivamente não resolve nada, porque essa crise
atinge o mundo como um todo e o nosso país está desguarnecido. Não há sequer uma coordenação central liderada pelo presidente da República. E o presidente está perdendo a cada dia a condição de exercer a sua liderança. E quando não se exerce a liderança, acaba se perdendo a autoridade. E o Brasil já testemunhou alguns exemplos de presidente da República que, isolados, perderam a autoridade e comprometeram seus mandatos. Se ele não mudar, se não fizer uma rápida autocrítica, se não encadear fatos como este de hoje, a reunião dos governadores, para que ele peça desculpas ao país pela agenda macabra, pelo pouco caso que ele fez do necessário isolamento social, pela maneira como brincou com a pandemia, eu acho que a situação vai se esgarçar cada vez mais e, como eu disse, fica muito difícil construir uma solução que preserve o seu mandato. Por isso que eu acho que ele tem que conversar, repetir, reproduzir o que fez hoje com os governadores. Perfeito. Okay. Eu ia perguntar o seguinte, senador Renan Calheiros, o senhor foi presidente do Senado por 3 períodos. Como é que o senhor vê essa disputa já, essa conversa sobre a próxima eleição à presidência do Senado e também da Câmara dos Deputados? Muitos meses antes e em meio a uma pandemia. Como é que o senhor está vendo essa movimentação que já começa a ser mais intensa a partir de agora? Eu acho que a eleição para presidente do Senado e da Câmara, elas têm um calendário próprio, né? Elas acontecerão em 1º de fevereiro. Eu acho que nós devemos, ao máximo, delongar essa discussão, esse debate, para não criar ainda mais motivos para o afastamento das correntes. É preciso fazer uma convergência, construir a unidade, dar um espaço para a paz, para que nós possamos ter uma política pública nacional liderada pelo presidente da República de enfrentamento ao coronavírus e, no pós-coronavírus, uma agenda também multipartidária de enfrentamento da crise econômica, de retomada do crescimento da economia. E isso só pode acontecer se ninguém priorizar os seus objetivos, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista partidário. Acho que o presidente da República tem se isolado, o exterior faz uma gozação do governo, não é? A imprensa também, com investigações simultâneas, desacredita a mentira que em alguns momentos foi levada à baila, né? E enfrenta essa coisa do ódio, da discriminação, da imolação da democracia, e acho que ele, o mais rapidamente possível, precisa fazer uma autocrítica, conversar, pedir desculpas, sobretudo à família das vítimas, das mais de 20 mil mortes acontecidas no Brasil. E, como eu disse no início, eu tenho uma preocupação muito grande, porque aqui essa pandemia avança em proporção geométrica e é preciso fazer alguma coisa. Agora, senador, o senhor está usando hoje aqui um tom que surpreende bastante, porque colegas de partido do senhor, inclusive o ex-presidente Michel Temer esteve aqui com a gente na semana passada, bem mais moderados. A crítica do senhor, ela faz sentido num contexto geral, mas há sempre quem fala sobre o mandato do Bolsonaro a observação de que ele mantém um apoio popular ainda bastante alto. As pesquisas indicam aí pelo menos entre 25% e 33% de aprovação, ótimo e bom, na avaliação do trabalho do presidente. Como é que se está isolado um presidente que conta com 1/3 da sociedade? Que tipo de trabalho ou de desgaste ele pode sofrer no Congresso mantendo esse patamar de apoio? Porque lá atrás ele fez uma opção para governar para esse segmento, para esse nicho. Daí a agenda diária, não é, que ele cria, que é uma agenda superficial, para colocar no lugar da agenda verdadeira, que é a agenda que tratará de interesses do Brasil.
ele teve 57 milhões de votos, 41% no primeiro turno das eleições presidenciais. Hoje ele tem 26, 25, o que significa que ele tem perdido, né? Não é uma perda rápida, mas é uma perda paulatina, continuada. E acho que se ele não fizer nada, isso vai se aprofundar, porque a crise tende a se aprofundar. Aliás, as crises, porque aqui no Brasil, além da crise sanitária, da crise econômica, da crise social, nós temos uma inútil crise política que não se resolve. E era a primeira crise que nós teríamos que resolver. Quer dizer, há uma carência indiscutível de líderes, não é? As pessoas precisam compreender que, mais do que nunca, precisamos encontrar saídas e unificar todo mundo em torno dessas soluções. Num primeiro momento, para vencer a pandemia. Num segundo momento, para recuperar a economia, que vamos precisar bastante. O Brasil pode virar o ano com mais de 30 milhões de desempregados. Quer dizer, nós temos uma informalidade, uma desigualdade social que não pode ficar entregues à própria sorte. É preciso que nós tenhamos um governo que centralize as ações, que lidere o enfrentamento, que disponibilize recursos, que converse com os governadores, com a sociedade, com a imprensa, que tem cumprido um papel fundamental e tem sido também uma das vítimas preferenciais do governo. Senador, o senhor se tornou um dos mais famosos senadores, porque presidiu a casa por 3 períodos, como eu mencionei há pouco, e com a fama vieram também... Quatro. Teve uma em 2005 também, 2005 e 2007. Com a fama vieram as críticas. Como é que o senhor vê as críticas dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro ao Senado, que o senhor faz parte? Como é que eu vejo a crítica? Perdoe que eu não vi direito. Como é que o senhor vê as críticas dos eleitores do presidente quando eles participam de manifestações com críticas severas ao Senado, do qual o senhor faz parte? Eu acho que os poderes no Brasil, eles estão correndo atrás do próprio rabo. Você tem uma crise política inútil alimentada pelo presidente da República, mas em alguns casos conta com a colaboração dos outros poderes. Por exemplo, do ponto de vista do Congresso, eu acho que nós não podemos exagerar com relação ao desequilíbrio fiscal. Nós temos no pós-pandemia uma economia, a 7ª economia do mundo a recuperar. Nós precisamos ter responsabilidade com isso. E reclamam muito do Supremo Tribunal Federal, porque é o Supremo, e tem que ser o Supremo que faz o controle da constitucionalidade, ele tem contido os excessos do presidente da República e não há como ser diferente. Não há como ser diferente. O pior já aconteceu, é que num passado bem recente, nós tínhamos no Brasil uma influência sobre o próprio Supremo Tribunal Federal da primeira instância, né? Através de um juizado com um projeto político hoje considerado indiscutível por todo mundo, mas que em nome da lei atropelou a lei, generalizou acusações, vazou áudios, investigou quem queria investigar, blindou outras pessoas. Quando foi assumir o Ministério da Justiça, declarou que pescava com anzol e que no Ministério iria pescar com rede e não teve competência, autoridade, prioridade nem para ouvir o Queiroz. Se transformou em um delator insidioso. Eu acho que a situação do presidente, do ponto de vista da investigação, ela se complica mais pelas declarações do Paulo Marinho, que eu conheço e é uma pessoa respeitável, que não falaria se não tivesse o que entregar, diferentemente do Moro, que quis preservar a coerência dele, a biografia, e preservou, né? Porque no próprio episódio do presidente Bolsonaro, ele não entregou
prova nenhuma e reclamou do vazamento seletivo, como fazia com todo mundo nesse país, objetivando criminalizar a política pelo seu projeto de poder e depois pelo projeto de poder de Bolsonaro, que ele ajudou a chocar e a eleger. Presidente, desculpe, senador, é força do hábito mesmo, 4 vezes presidente do Senado, às vezes a gente se enrola. Deixa eu explicar que o senhor estava se referindo, fazendo uma crítica aí ao Sérgio Moro, mas tocou num ponto que é importante, a gente não pode tangenciar, que é a corrupção. Boa parte dos líderes de partidos, de lideranças políticas que exerceram o poder nos últimos anos no Brasil se tornaram alvo de acusações. O senhor não fugiu a essa regra. E esse é o mantra de uma parte muito forte da militância que apoia o presidente Jair Bolsonaro e, inclusive, um fator que é apontado por eles para desgastar o próprio Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Há essas acusações de que, na verdade, a velha política, para usar um termo caro ao presidente ou aos seus apoiadores, a velha política está rendida à corrupção. Como é que o senhor responde? Não, eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, por exemplo, eu era presidente do Congresso Nacional e contra mim foram feitas várias investigações. A pedido do Ministério Público, eu fui citado em praticamente todas as delações de delatores que sequer me conheciam. Mas eu respondi fazendo a prova negativa, estando presente, respondendo, e hoje o Supremo Tribunal Federal já arquivou 2/3 dessas acusações. É óbvio que quando pretendiam criminalizar a política, né, quando pretendiam substituí-la, claro que tinham que pegar o presidente do Congresso Nacional, que é, do ponto de vista institucional, no Poder Legislativo, quem a representava. De modo que eu agi dessa forma. Outras pessoas agiram diferentemente. Eu submeti meu nome à apreciação do eleitorado. O Ministério Público fez contra mim uma campanha pública, com fake news, com a participação dos bolsomínios, com a participação de deputados que hoje são contra o governo, deputadas. Eu fiz, Daniela, a denúncia de mais de 20 mil perfis falsos de robôs que me atacavam todas as vezes que eu criticava o presidente da República. Mas eu resisti e continuo trabalhando para que a imprensa brasileira ela continue a existir, né? Continue a existir, porque, de certa forma, superficialmente, a imprensa também lá atrás colaborou com essa criminalização. Porque o Moro se especializou, e o Ministério Público também, em vazamentos, contra os quais ele reclama agora. E muitas vezes o noticiário nacional priorizava as investigações sobre a ótica do Ministério Público, que indiscutivelmente, hoje se sabe, mais do que ontem, fazia isso muito em função de um projeto de poder. O Dallagnol queria ter um candidato procurador em todos os estados brasileiros. Essa gente chocou o aparecimento de Bolsonaro e acabou colaborando para a sua eleição. E hoje eu vejo com muita satisfação esse esforço que a imprensa nacional faz, muito bom. Aliás, o esforço de sempre, né, para não aceitar a imolação da democracia e não aceitar o que essa gente está tentando fazer com o Estado democrático de direito e com o exercício do seu papel. Eu acho que nós temos que unir todo mundo, absolutamente todo mundo, na defesa do objetivo central do país e na defesa da consolidação da democracia. Senador... O Brasil vive hoje um momento excepcional, mas os nossos pilares constitucionais e democráticos, eles estão postos. E o Supremo Tribunal Federal está conseguindo conter esses excessos.
Perfeito. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final, mas eu queria fazer uma pergunta bem direta para o senhor. Presidente, o governo Jair Bolsonaro, a única vitória política, de articulação política grande, que foi, de fato, protagonizado por ele no primeiro ano de mandato, foi a eleição de Davi Alcolumbre, que naquela época era muito próximo do então chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Davi Alcolumbre se elegeu presidente do Senado, derrotando o senhor, até então visto como favorito. O senhor guarda alguma mágoa do governo por esse episódio? Não, eu não guardo absolutamente nenhuma mágoa, até porque eu nunca tive nenhuma proximidade com esse governo, né? Eu tenho mágoa do processo. Você se recorda, nós tivemos uma tentativa de mudança do regimento, nós tivemos o prolongamento da eleição pelo segundo dia, as pessoas fizeram voto aberto quando o voto que tinham que fazer era um voto secreto, né, em defesa do regimento. Aliás, como se faz em qualquer processo eleitoral do mundo, em qualquer eleição, o voto é secreto para preservar exatamente. E contra mim fizeram tudo isso em função de uma circunstância que o Ministério Público criou e que eu enfrentei, inclusive, com ações do Conselho Nacional do Ministério Público, como, aliás, devia fazer. Tá, joia. Senador, muitíssimo obrigada. Obrigado, senador. Boa tarde. Um abraço. Obrigado a você.